Celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta missa, juntamos as nossas intenções pessoais com algumas pedidas a nós, para assim fazermos uma corrente de oração, pelos irmãos falecidos Maria Antônio Sanches, Danila Herrera, Maria Aparecida Machado, Alberto de Ângeles, Helena Donato de Ângeles, Maria Aparecida Alves, João Ercílio de Carvalho, Antônio Torino. Com essas intenções e já ditas as nossas, celebramos hoje o domingo de Pentecostes, no qual a Igreja registra a unidade que nasce como fruto do Espírito Santo. Unidade esta a partir dos apóstolos, unidade que é missão da própria evangelização, gerar uma comunhão de pessoas, unidade desejada por toda a humanidade, ainda longe de atingi-la, mas, quem sabe, com a colaboração cristã, sempre mais próxima de obtê-la. Com essa unidade no Espírito Santo de Deus, vamos fazer o nosso exame de consciência e assim preparemos-nos para celebrar bem estes santos mistérios. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo,
e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos, que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
para sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras, hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebermos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, no frio aquecei, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo, Pentecostes, é o selo, digamos assim, para a nossa identidade cristã. Qualquer um que queira ser cristão, de certa maneira, no pensar ou no agir, negue ou deixe de lado a ação do Espírito Santo, está equivocado no próprio procedimento da fé. Então, nós temos aqui, nessa liturgia toda ela dedicada ao Espírito Santo de Deus. Começando com o Evangelho, em que ainda dentro da primeira semana de crucifixão de Jesus, ele se manifesta a eles ressuscitado e lhes concede o Espírito Santo. Depois, em Atos dos Apóstolos, a manifestação pública do Espírito Santo sobre os apóstolos, que passam a se comunicar claramente em povos diferentes, em línguas diferentes, mas com a mesma mensagem de Jesus. E isso tudo coroado aí na segunda leitura, quando o próprio Paulo reflete a importância do Espírito Santo na condução dos seus passos, dos passos dos cristãos. Então, o DNA do ser cristão é ser identificado ao Espírito Santo. Mas como poderíamos ainda arranhar essa identidade para gravarmos mais? O Espírito Santo tem algumas figuras do nosso catecismo que o marcam, que servem para apontar a sua ação entre nós. Uma delas é a pomba, que nas águas do Jordão paira sobre Jesus. Outra delas, outra imagem do Espírito Santo é o fogo, a chama que crepita, assim como cantávamos há pouco. Pegando essas duas imagens para falar do Espírito Santo, ambas podem refletir uma liberdade muito grande. O Espírito Santo é manifesto numa liberdade de alma, de Deus para conosco, porque Ele nos concede o seu Espírito, e de nós para com Deus e os irmãos, pois assim podemos conviver entre nós. Então, no DNA da Igreja está o Espírito Santo, que é liberdade de ação em Deus. Teilhard de Chardin, grande teólogo, teólogo, filósofo, antropólogo, paleontólogo, mais algumas coisas aí, um grande padre do século XX, da primeira metade do século XX principalmente. Teilhard de Chardin
na sua obra O Fenômeno Humano, ele fala um pouco desta ação do Espírito Santo. E ali, Teilhard de Chardin coloca que o Espírito Santo, ele implica na nossa existência cristã 2 movimentos. O movimento em que a gente se fecha e o movimento em que a gente se abre. E a nossa vida, a vida da igreja, a vida até da humanidade, pode ser compreendida assim. A gente caminha para uma meta e depois abrimos novos horizontes. E assim vamos caminhando. Assim foi com a igreja. No momento aqui inicial do Evangelho, quando os discípulos passam a falar em várias línguas, eles estão vivendo aquele momento da abertura da igreja. A igreja se expande, é o anúncio de que a igreja deve procurar todos os povos. Mas, na história da igreja, haverá um momento, um pouco depois, alguns séculos depois, em que essa igreja expandida terá que amadurecer os seus pontos principais de fé. O Concílio de Nicéia, por exemplo, ou o Concílio Niceno-Constantinopolitano, ele é um momento em que a igreja ela não fecha o seu horizonte, mas ela condensa a sua mensagem. É de onde nasce aquela oração: creio em Deus Pai, daqui a pouco vamos rezá-la. Mas aí a igreja ainda se expande mais uma vez, e assim vai. O movimento histórico da igreja é de expansão de horizontes e de condensação da fé. Poderíamos assim interpretar que a própria reforma protestante foi um momento em que a igreja, que estava concentrada na igreja latina romana, de repente ela abre horizontes. Vem várias outras denominações. Com o tempo, essas outras denominações também passam pelo mesmo movimento. Ultimamente, no Concílio Vaticano II, a igreja mais uma vez condensou a sua mensagem naquilo que foi o grande Concílio Vaticano II, e aí poderíamos dizer, sim, no século XX nós tivemos um grande Pentecostes na igreja. O Concílio Vaticano II foi a união das igrejas, de várias denominações das igrejas cristãs, ali no seio da Igreja Católica. Momento de condensação, de encontro. E a partir dali, novamente uma expansão que estamos vivendo. Em cada movimento desses, em que a gente condensa a fé para marcarmos o que é importante, e que a gente se abre para novos horizontes, algumas coisas ficam para trás, outras são assimiladas, mas em todas elas, a ação do Espírito Santo se faz marcante. Acho que na nossa vida é assim também. Na nossa vida, a gente está sempre buscando, em certa medida, o novo, e em outras medidas, a nossa identidade. Que deixemos então isso acontecer, imbuídos pelo Espírito Santo. A paróquia São Pedro, acredito, está começando a viver esses momentos também. Na catequese e também em alguns ambientes de secretaria paroquial, nós já estamos preparando a paróquia para uma disposição online mais intensa, mais estruturada, para melhor atender as pessoas. Vejam, se a gente somar a quantidade de pessoas que tantas vezes têm assistido às nossas missas, uma somatória assim, até rápida, nós estamos atingindo, pelas missas online, um número de pessoas que é 3 ou 4 vezes maior do que o número de pessoas que a gente encontra nas missas físicas, nas igrejas. Veja, uma coisa não substitui a outra,
O que eu quero dizer é que ambas devem conviver. Então, em certos momentos, as novidades que se apresentam a nós, elas acrescentam novas formas de evangelizar. Assim, a catequese poderá ser online um dia, pelo menos em parte. O atendimento de secretaria paroquial poderá atender as pessoas em ambiente virtual também. A formação dos nossos fiéis poderá acontecer em parte também assim. Veja, nunca o ritual, a liturgia, a vida comunitária serão substituídos. Nunca. Até porque Jesus mesmo quis estar com eles na fração do pão. E quer estar conosco assim também. Mas a vida apresenta novas possibilidades. Então, esse movimento do Espírito Santo de formar uma identidade e abrir novos horizontes é justamente o que a igreja precisa viver e o que nós, em nossa paróquia, também precisamos compreender. Esses dias aí, o grupo de oração, não é, Fábio? Teve uma experiência positiva dessas novas aberturas. Parece-me que tiveram mais de 450 visualizações numa atividade de grupo de oração online. São caminhos que vão aparecendo e que devem ser observados, devem ser cultivados, aprimorados também. Estamos no século XXI, o Espírito Santo de Deus, o mesmo que fez aqueles poucos apóstolos falarem para muitos povos em sua própria língua, também nos quer hoje, falando para muitas realidades, na linguagem de hoje, com as ferramentas de hoje, sem perdermos com isso a nossa identidade cristã. Que nesse Pentecostes possamos compreender esse mistério na vida da igreja e também na nossa vida pessoal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quando a uva se
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido, em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo, Moacir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, dentre os quais Danila Herrera e Maria Antônio Sanches, também Maria Aparecida Machado. Com todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Aumente em nós a eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aproveito esta data solene do Pentecostes, momento de unidade em que celebramos o Espírito Santo, para apontar aqui um caminho que é importante, será importante para todos nós na Paróquia São Pedro. Isso já foi publicado para as equipes paroquiais, acredito que os coordenadores já publicaram isso para seus membros também, mas ficou já estabelecido que nós não teremos quermesse de São Pedro neste ano. Os motivos são lógicos, tanto em vistas da preparação quanto em vistas da realização da quermesse. Há várias questões que ficaram prejudicadas por enquanto para a gente fazer esse tipo de evento. Ocorre que a quermesse de São Pedro é o nosso principal evento promocional para as nossas atividades e para a nossa estabilidade financeira. Nós não teremos a quermesse. Porém, nós mantivemos aí uma promoção que já estava em caminho, que era a rifa de um Fusca que seria antes sorteado em julho próximo. A data foi mudada. Então, a primeira novidade é esta. O sorteio do Fusca não será em julho, será em outubro, dia 10/10 deste ano. Então eu peço a todos aí que já compraram seus cupons, conservem com vocês. A data fica alterada porque vocês já entenderam, mas aí haverá o sorteio um pouco mais adiante. Junto com isto, nós temos também a situação de que, como não teremos a quermesse, a rifa deste Fusca, ela se torna praticamente a principal promoção do nosso ano, do ano de 2020. Então, eu registro aqui um pedido a todos os membros das equipes, a todos os fiéis que desejarem, que puderem, que nos ajudem na venda desses cupons da rifa do Fusca, seja adquirindo para si, seja oferecendo para outros e vendendo, assim por diante. Costumo pensar assim: todo o trabalho, todo o esforço que teríamos para desenvolver a quermesse em julho, como já é acostumado entre nós, vamos canalizar essa energia, vamos canalizar toda essa organização, todo esse desempenho que normalmente fazemos na quermesse para a venda do Fusca, com o objetivo de zerar a venda dos cupons, que não sobre nenhum em secretaria paroquial, que não sobre nenhum engavetado aqui ou ali com alguém, que todos sejam vendidos. Vamos canalizar os esforços que seriam em prol da quermesse de São Pedro para a venda dessa rifa, que será muito importante para nós na paróquia. Volto a dizer, o sorteio ele passou de julho para outubro, então nós ganhamos prazo, nós ganhamos tempo. Nós já tínhamos essa promoção em andamento, organizada. Vamos aproveitar isto e fazer dessa promoção o principal evento nosso neste ano, até porque sem promoções assim, a paróquia passa ou passaria a ter dificuldades na sua caminhada. Então, fica aí o meu pedido e a minha orientação a todos os que estão nos assistindo, a todos engajados ou não em equipes, que possam então nos auxiliar. Em secretaria paroquial poderão ter as suas orientações e assim a gente vai
trabalhando juntos, em unidade, no mesmo espírito, espírito de comunhão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.